Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ecos do Mercado, onde a gente recebe mentes brilhantes, né, para falar um pouco de cenário, falar um pouco de economia. Hoje comigo está o Luiz, né, nosso querido Luizeira, apelidado aqui internamente. Fala pessoal, tudo bom? Nosso analista de fundos ETFs. E hoje a gente recebe, né, o Luiz, também Luiz aqui, Luiz Meu Fernando. xará. Um pouco diferente, né? A gente sai um pouco do eixo aqui de São Paulo, que basicamente todas as gestoras são concentradas aqui. E hoje eles estão, né, a Finacap Investimentos estão lá em Recife, né? Pô, vou abrir aqui primeiro para o Luiz falar um pouco da casa, se apresentar, né, para os nossos ouvintes, e depois a gente dá andamento aqui nos assuntos. Tá joia, obrigado aí, é muito bom aqui, agradeço aí a oportunidade de falar com vocês aqui no programa. Como você falou, realmente nosso sistema financeiro, de uma forma geral, está muito concentrado em São Paulo, então as gestoras também, então é muito interessante a gente poder ter, a gente que está fora do eixo Rio-São Paulo, poder ter essa oportunidade de apresentar uma proposta diferente, né? Apesar de estar fora do eixo, a gente é uma empresa muito antiga. Na verdade, a gente está entre as primeiras, as empresas mais antigas, gestora independente mais antigas do Brasil. Eu aqui no site de vocês desde 97, é isso? Exatamente. É o mesmo ano do Verde, né? Do Verde. Os primeiras gestoras de independente no Brasil foram constituídas após 94. Até 94 a gente não tinha um plano real, era sistema de hiperinflação, então não tinha nem como você ter sistema mercado de capitais, né? Era tudo no overnight, inclusive. Então, a partir do plano real, a estabilização da economia, se começou a surgir as primeiras gestoras, o Opportunity, o Investidor Profissional, a Dynamo, né? O Reding Grifo, né? Que era o Stuhlberg. E a gente, apesar de estar lá em Recife, o que é que aconteceu? Basicamente, aqui no Brasil, não só você não tinha uma concentração grande, você tinha um sistema bancário bem diversificado geograficamente. Esse fenômeno da concentração financeira, na verdade, é uma situação que começou a acontecer após os anos 2000. Na verdade, principalmente após a crise financeira de 97. A gente surgiu, inclusive, a partir dessa crise. Foi uma crise bancária clássica, uma crise parecida com a que teve nos Estados Unidos em 2008, né, em que você teve uma crise de confiança. Então, o Banco Central do Brasil, na época, teve que intervir em várias instituições financeiras, né, e transferir o controle acionário, né. No caso nosso, a origem da Finacap era um banco que tinha sede lá em Recife, chamava Banco Banorte. Era um banco que, apesar de ser sediado em Recife, ele tinha abrangência nacional, né. Na época, você tinha outros bancos grandes também que sofreram intervenção. O Banco Econômico da Bahia, o Banco Bamberinos do Paraná, o Banco Nacional, que patrocinava o capacete de Ayrton Senna, por exemplo, foi um dos bancos que também sofreu intervenção. Então, foi a partir dali que começou esse processo de concentração do sistema financeiro. Tá. Até então, você tinha realmente uma capilaridade grande no Brasil. Corretoras, a Bovespa tinha corretoras espalhadas no Brasil todo. A gente tinha corretoras lá em Recife, em Minas, você tinha mais de 20 corretoras. Então, a gente começou, quando o Banco Banorte sofreu essa intervenção, o management da corretora fez um acordo com o banco que sucedeu o Banorte, que é o Banco Bandeirante, que era um banco de Minas, para ficar com a carteira de clientes e tocar a operação, né? Transferiu o título da Bovespa, que era o que interessava para o banco que sucedeu o Banorte, e o management passou a tocar a operação. E aí, por isso, foi necessário constituir uma nova empresa, que foi a Finacap, com essa autorização na CVM para fazer gestão de carteiras de ações. Isso que, inclusive, diferencia um pouco a gente também da operação tradicional de gestor independente. Normalmente, uma gestora independente, ela tem um veículo, né, um fundo, que ela distribui externamente, via bancos, via family office, hoje via plataforma, né? E a gente é um pouco diferente desse modelo, porque a gente atuava com várias carteiras administradas. A gente chegou a ter 200 carteiras administradas. Era um modelo mais pulverizado. E também clubes de investimento. A gente fazia muito... A gente tinha um modelo parecido com a Geração Futuro, que operava também no sul do país, com muito clube. A Geração chegou a ter mais de 150 clubes de investimento. Era um negócio que a Bovespa incentivava muito na época. Inclusive, muitas gestoras, como eu, por exemplo, comecei como gestor fazendo a gestão de clubes de investimento. Muitos gestores começaram assim. Exatamente. Né?
falando agora, a gente está falando de César Paiva do Real Invest, começou com um clube de investimento também, mais ou menos nessa época. Exatamente. O Flávio Schneider, acho, da Bulgari, também começou com um clube de investimento. Então foi assim, era um negócio interessante, a Bovespa incentivava muito. O início dos anos 2000, o mercado de capitais no Brasil estava muito fraco, assim, o volume na Bovespa era inexpressivo, as empresas não conseguiam usar o mercado de capitais como forma de se financiar, então dependia muito do sistema bancário, que evidentemente não tem um foco em financiamento de longo prazo. Então, isso foi um desafio do início dos anos 2000. E o Raimundo Magliano, na Bovespa, abraçou esse desafio. Tinha a ABAMEC da época, que hoje é a PIMEC, também participou desse movimento de tentar recuperar o mercado de capitais como uma alternativa para financiamento das empresas. Disso aí, inclusive, originou o novo mercado, que foi construído nessa época. Uhum. Depois aí você teve o IPO da Natura e você teve uma onda de IPOs, de retomada do mercado de capitais. Então, a gente mais ou menos começou nesse cenário aí de retomada do mercado de capitais no Brasil. Se eu estiver sendo muito prolixo, aí você me interrompa, porque senão eu vou falando aqui... Tem muitos anos de carreira. Vamos falar, tem tempo aqui. Que você fale mesmo, Luiz. E eu queria, só antes de entrar um pouco mais na tua carreira ali, como é que você chegou até a Finacap, queria entender um pouco como é que é ter estar fora do eixo aqui, né? Porque a gente vê que, estando aqui em São Paulo, Rio, você acaba tendo as mesmas preocupações. Você sai para almoçar aqui, você vê as pessoas falando o mesmo assunto na mesa do lado. Quando eu estou falando de investimento, né? Vocês acham que vocês têm algum ganho, né? Então, às vezes vocês não estão sendo influenciados, né? Ficam fora dessa bolha, entre aspas. Assim, do home bias aqui, da Faria Lima, por exemplo. Tem vantagem e desvantagem, né? Isso está interligado. Então, por exemplo, o primeiro problema de você estar fora do eixo Rio-São Paulo é o sistema de distribuição. O sistema de distribuição sempre foi, até por conta da questão do que a gente falou, da concentração do sistema financeiro. Quem distribui no Brasil, historicamente, sempre foram os bancos. À medida que concentrou, você ficou sempre dependendo do sistema de distribuição, que é evidentemente concentrado, fica mais difícil você, outsider, acessar a poupança, né, dos investidores de uma forma geral. Então, esse é o grande barreira de entrada, né? Até o pessoal fala, não, no Brasil qualquer um abre uma gestora, isso aqui realmente você abre uma gestora. O problema é você conseguir captar recurso suficiente para ter uma estrutura mínima, né, de gestão, que não é muita coisa não, inclusive fora de São Paulo você consegue viabilizar com muito menos recursos, porque o grande custo aqui em São Paulo é sala, escritório muito caro, né? Aluguel, recurso humano mais caro também aqui do que fora. Então, lá fora tem essa vantagem, é mais barato para você montar uma gestora, mas você tem essa dificuldade de captar. E aí leva a segunda, da independência. Você estando também menos dependente do sistema de distribuição, né? Essa captação e essa necessidade de ter uma escala grande, você tem essa questão da independência. Não é só o fato de você não estar no meio da conversa, né, daquela conversa de pé de ouvido, do boate, é uma questão de independência mesmo estrutural. À medida que você não depende da captação do distribuidor, você tem mais conforto para tomar decisão fora da manada, né? Essa questão de risco de agência, né, se fala muito isso, né? Você, como gestor, a gente escreveu já sobre isso um artigo que a gente, acho que o título era uma pessoa não consegue se vir a dois senhores, né? Um gestor, quando ele faz, vamos dizer, um banco múltiplo, né? Um banco grande que tem acionista e ele ao mesmo tempo ele é gestor de um fundo que tem cotista, muitas vezes ele tem um conflito de interesse entre privilegiar o interesse do acionista do banco, do grande banco múltiplo, que quer ter mais lucro e que quer distribuir dividendos, e o interesse do cotista, né? Quem é que ele vai privilegiar, né? Esse problema de agência eu vi pela primeira vez em 2009 com o John Bogle, que é o fundador da Vanguard, que trouxe esse tema numa palestra do CFA, que ele falava justamente dos envolvimentos, porque esse problema é o mesmo problema que tem nos Estados Unidos. Essa concentração bancária também é um fenômeno que ocorreu lá nos Estados Unidos nos anos 2000. Então, eu acho que essa questão de estar fora do eixo Rio-São Paulo e menos dependente do sistema de distribuição tem essa desvantagem de conseguir atingir uma escala de volume interessante, adequada para você poder contratar analista, poder ter infraestrutura
e que é a desvantagem, mas tem a vantagem da independência aqui, de você tomar decisão independente, autônoma e não ficar muito atrelado ao movimento, né, de manada. Legal. Não, só fazendo um comentário em cima disso, a gente visitou recentemente uma gestora lá em Goiânia e os caras tinham assim, um prédio, né? Da gestora era praticamente o prédio inteiro era deles. Eu falei, pô, a operação aqui deve ser... Falei, cara, essa operação ela só funciona porque ela é aqui. É isso aí. Saindo daqui, ela já não para em pé, né? Então, acho que tem esse benefício, né? Do custo realmente aqui tá bem salgado, né? Para ficar aqui dessa região, por exemplo. Né? A gente está falando dos aluguéis mais caros do país, assim, do continente, talvez, da América Latina como um todo. Outro dia eu estava lendo algo assim na Bloomberg. A gente tem um estudo, a gente fala muito isso com os investidores institucionais, de mortalidade na indústria. A menos de 20% dos fundos de ações está em mais de 5 anos de história. Isso é um dado que tem, na nossa opinião, tem tudo a ver com essa questão do custo. Uhum. O que acontece? Se você fica muito... Se você, agora mesmo, esse fenômeno está acontecendo, né? Muita saída de recursos das assets, você diminui, você fica... Tem até matéria que fala, você fica com menos de R$1 bilhão sob gestão, você fecha a asset, porque não consegue sustentar o custo de aluguel, de infraestrutura, de analista, etc. E aí fecha. Você lá em Goiânia, lá em Recife, você não com 1 bilhão, você está com 500 bilhões, você vive tranquilamente e consegue sobreviver. Agora, realmente, aí a realidade é que 90% está aqui nesse problema, e quando dá uma virada de ciclo, as estruturas se dissolvem, né? Aí você tem os problemas de partnership e tal, e aí muita gente acaba descontinuando o fundo, né? Eu queria puxar esse gancho, Luiz, do que você mencionou. Você falou da vantagem de ser uma gestora independente, né? Então vocês podem focar exatamente no entregar um retorno para o cliente, que é o cotista do fundo, né? Eu queria entender um pouquinho da cabeça de vocês, como é que funciona dentro da FinaCap, no quesito alocação. O que vocês olham numa empresa, quão macro, quão micro é a análise, como que um papel sai da cabeça de alguém e entra na carteira, e o acompanhamento após isso. Como é que o dia a dia lá dentro da gestora nesse sentido? A gente divide o processo em 3 etapas, vamos dizer assim. Primeira etapa de prospecção, né? Nessa etapa aí, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente tem um sistema de valores, né? de filosofia de investimento, que é a base para a gente procurar os ativos, que é uma filosofia de investimento em valor, né? Então, a gente procura calcular valor intrínseco, achar valor intrínseco e ver discrepância, né? Margem de segurança, todo o discurso de Warren Buffett e companhia. Isso é a filosofia, a base de todo o processo. Aí como é que a gente prospecta? A gente usa muito o que chama de screening. A gente faz um filtro de preço-lucro, né? Dos preços-lucro mais baixos da bolsa. A gente faz filtro de preço-book, né? Valor patrimonial, né? E a ROI, retorno sobre o patrimônio, as empresas mais rentáveis. E nesses screens a gente vai procurando identificar as barganhas, né? As empresas que se enquadram aí nessa nossa filosofia de investimento. Uma vez a gente identificando aí essas empresas que se enquadram no que a gente está procurando, aí tem uma segunda etapa que é mais formal, né? É uma etapa que aí a gente vai... Essas empresas aqui tão interessante, parecem ser uma barganha, parece ser elegível lá para o nosso fundo, aí a gente vai fazer um valuation formal, um fluxo de caixa descontado, uma análise com um modelo mais robusto, com mais rigor técnico, quantitativo, e é submetido isso para um comitê de investimento. Aí a gente reúne todo mundo, apresenta o caso, se o caso for aprovado, essa empresa fica elegível para a gente investir. Não significa que vai investir. Essa é a terceira etapa, que aí é a última etapa do processo. Essas empresas que estão elegíveis ali, aí tem uma equipe, eu com outros operadores, que vai executar e vai fazer o portfólio management, né? Vai fazer a gestão aí onde entra um pouco da arte, né? E da experiência de fazer gestão da carteira. Você necessariamente não vai investir logo que você aprovou, você espera a gente usa muito o que no mercado se chama de overreact. Então,
a gente acredita que os mercados, de uma forma geral, eles reagem exageradamente, tanto para cima quanto para baixo. Então, tem uma notícia ruim, normalmente cai mais do que o que deveria, e aí é onde a gente procura, então, aproveitar essas oportunidades e a montar as alocações. Então, é mais ou menos esse é o processo. Lógico que isso não é uma sequência, isso se retroalimenta, isso é dinâmico, mas é mais ou menos uma forma de entender como é o processo de investimento nosso. Então, pelo que eu entendi, vocês adotam mais uma abordagem micro, né? Total. Bottom-up total. Desconsidera o macro completamente. O macro entra no processo, no valuation, né? Você acaba tendo que, em algum momento, você vai projetar venda, projetar market share, você vai incorporar, né? No final não tem como, você vai acabar incorporando um determinado cenário. Mas aí o que é que acontece? E é isso que eu acho que diferencia o Value Investor mesmo do Growth Investor, né? De outros estilos de investimento. Você desconta muito, você nunca usa muito crescimento na sua avaliação, na sua projeção. Exatamente. Você trabalha muito com o fluxo de caixa que já existe, né? com o valor do ativo que já está dado. Né? Você conta muito pouco com a narrativa do que vai acontecer no futuro. Né? Normalmente esse tipo, inclusive é onde você perde a oportunidade, que você tem um negócio que vai ser muito bom e tudo, mas não tem nada hoje, pode ser que isso aconteça, a gente normalmente não vai entrar nessas oportunidades, porque a gente não tem essa competência para fazer esse tipo de análise. Né? Em quantos papéis é normal quem investe com vocês encontrar dentro do portfólio do fundo? Em torno de 15 empresas. A gente já foi mais concentrado, hoje até por conta da experiência de apanhar muito ao longo dos anos, a gente começou a ser mais disciplinado na diversificação. Então, hoje, inclusive até por regulamento, por limite de gerencial, a gente estabelece um máximo de 15% por posição. Tá. E hoje a posição média da carteira é em torno de 5%. Na média aí das principais empresas. E tem alguma restrição de setor? Por exemplo, da empresa, no máximo uns 15%, mas e do setor da empresa? Não. Mas a gente tem hoje, inclusive isso aqui está muito conforto, hoje está bem diversificado setorialmente. A gente tem uma classificação própria. A gente divide a carteira em empresas que estão ligadas a commodities, empresas que estão ligadas a utilities, que a gente chama, que são empresas de concessões públicas, que têm um perfil de fluxo de caixa estável e tal. Aí tem umas empresas que a gente classifica como consumo, que é basicamente tudo que não está nessas duas, e setor financeiro. A gente entende que mais ou menos esses setores, as empresas têm características diferentes e que geram uma diversificação muito interessante. E a gente hoje tem quase um terço, né, em cada coisa disso aí, 20%, um pouco menos no setor financeiro. Uhum. E está bem diversificado em termos setoriais, em termos de características, de fundamentos econômicos. Então, eu acho que está bem legal aí a diversificação hoje da carteira. Até olhando para trás, né, foi o que funcionou, né? Foi. Poxa, eu estava vendo com o João aqui, nosso analista também, ele é apaixonado pelo IDIV lá, né, o índice de dividendos, que é o que funciona, cara, é banco, utilidade pública aqui, commodity, que a gente é muito forte, não tem como fugir, até olhando a composição do Ibov, né? Muito isso, semelhante, né? Isso. Eu acho que eu quero fazer mais uma pergunta. Você mencionou da questão do exagero do mercado, né? Com os acontecimentos, seja para o bem ou para o mal, né? Vocês têm alguma... Para o investidor que vai investir em vocês, ele, num movimento de exagero para baixo, assim, aconteceu alguma coisa, o mercado despencou, o que vocês fariam nesse cenário com uma empresa que vocês acreditam? Vocês têm um stop que vende, ou então vocês compram mais, ou esperam? O que o investidor poderia esperar num momento como esse? Luiz, é muito interessante essa pergunta. A gente funciona muito bem quando a gente tem crise aguda, né? Eu já peguei como eu falei, a gente está falando antes aqui, no início, quando eu comecei, no final dos anos 90, praticamente todo ano a gente tinha uma grande crise aí de mais de 20% de queda, até 2002. Depois aí estabilizou mais, a gente teve um rally aí nos anos 2000 até 2010. Em 2008 a gente também, aí teve a crise, 2008 foi uma crise, teve circuit break e tudo. Essas crises agudas para a gente é um espetáculo, é onde a gente performa, onde a gente consegue construir, comprar as boas empresas a preços muito bons. É a promoção. São as promoções.
Mas não é só... essas crises agudas são boas porque elas caem muito. É um movimento de pânico, irracional, completo, é o overreaction na veia. E aí, se você tem caixa em 2008, por exemplo, foi uma sorte, mas lógico que está atrelada a uma... A gente estava com mais de quase 30% em caixa no clube, na época, no fundo, que quando deu a queda em setembro, né? Porque no primeiro semestre de 2008, a Bolsa brasileira era a bolsa mais cara, era a bolsa queridinha do mundo. Né? A Petrobras era a queridinha do mundo, commodities estava no auge, petróleo e minério de ferro estavam tinha projeção de $200 o barril para o petróleo, então o Brasil estava bombando. E aí, consequentemente, a gente não conseguia encontrar oportunidade dentro dos critérios de valuation que a gente usa. E aí aconteceu, o primeiro semestre foi muito ruim, em termos de performance relativo, porque a bolsa subia 50%, a gente subia 20%, mas a bolsa subia 50%. Então, a gente estava com 30% negativo em relação ao benchmark. Só que no segundo semestre virou, né, foi o crash, a bolsa fechou com menos 45% e a gente fechou com menos 15%, mas com muito caixa. Eu tinha muito caixa no primeiro semestre, no segundo semestre a gente comprou muito. Então funciona bem quando você tem essa crise aguda. Agora, na pandemia, é a mesma coisa. Crise muito aguda, mas depois, logo em seguida, voltou rápido. Isso é um espetáculo para quem opera como a gente, explorando essa característica de overreaction. Agora, quando você tem uma situação como aconteceu em 2012 até 2016, aí já é outro problema, porque você não é uma coisa aguda, mas é uma situação de recessão. Normalmente tem depressão econômica, você tem os fundamentos vão se deteriorando, e aí você cai um ano, depois cai outro ano, depois cai outro ano, 3, 4 anos seguidos. Isso é muito ruim para a nossa forma de investir, porque você investe com base em uma estrutura econômica de balanço que você está vendo. Só que à medida que a economia né, tudo vai se deteriorando, aquelas condições que você... a armadilha de valor clássica, aquilo ali vai se deteriorando mais rápido do que o preço que você... Né, então, você, mesmo com margem de segurança, você acaba perdendo também, e o pior, o seu investidor começa a também entregar, por mais que você esteja alinhado com o investidor num horizonte de longo prazo, mas o cara, depois de perder 2, 3 anos seguidos, entra o desânimo, e aí você começa a ter aquela fenômeno de jogar a toalha mesmo, que e você tem seus investidores também entregando os pontos. Né? O investidor nosso, tipicamente, ele não sai, como você falou, ele na crise ele entra. A gente, na crise agora da pandemia, a gente teve aporte de recursos, porque ele tem esse alinhamento filosófico com a gente sempre fala muito, procura se comunicar muito com o investidor nessa linha de que é horizonte de tempo e que é fundamento, então ele tem esse alinhamento. E quando tem a crise aguda, isso funciona. Agora, tem esse detalhe aí que eu lhe falei, quando é um fenômeno de mais longo prazo, aí isso é muito ruim para o... mas aí acho que fica difícil para todo mundo também. Né? Pois é. Aí, veja, aí é que tá. O cara que tem mais momento, o cara que é mais dedo no gatilho, né? O Stuhlberg, acho que é o melhor operador nesse sentido aí. Você sai antes e você fica lá no CDI, e aí você não sofre tanto quanto talvez um Vale Invest, tipo, que resiste muito a vender abaixo daquele valor que ele está vendo ali, que se justifica pelos fundamentos. Né? Até para ilustrar isso que você comentou, em 2008 aí, a performance do fundo, aí falando do Mauristad FIA, né? Em 2008 vocês tiveram uma performance de menos 15, né? Contra menos 41 do Ibov, como você comentou. Foi isso aí. E em 2009 o alfa, claro, foi menor, né? Mas ainda assim foi uma performance nominal aí de 93% no ano, né? No ano subsequente à crise. Então, prova que nesses momentos realmente aproveitar, né, o momento de crise ali fez valer, né, ao longo do tempo. Esse ano foi impressionante, assim, a gente tinha empresa, a GVT, que era uma empresa que depois foi vendida por um valor absurdo para a Telefônica, que a gente nunca conseguia comprar porque tinha justamente múltiplos elevados, porque era uma empresa de alta qualidade, aí a gente conseguiu montar uma posição. As construtoras, que sempre foi um setor que a minha formação é de engenharia civil, então sempre um setor que me interessava. Teve uma onda de IPO em 2007, no mundo foi onde mais se abriu capital no setor de construção no mundo, foi no Brasil, uma quantidade enorme de boas empresas, né? A MRV abriu naquela época.
mas sempre foram muito caras, né, no IPO. E depois desse período aí, 2008, também foi uma oportunidade. Eu me lembro de comprar a MRV a R$1,50. Por mais que caiu agora, está sofrendo muito, mas mesmo assim está mais do que o que chegou daquela época. Então, isso funcionou. Mas também foi uma época de muito medo. É o caso típico aí que a Warren Buffett fala, né? Compre com o sangue na rua, né? Normalmente, quando tem essas crises, a gente tem um amigo conhecido aí do mercado também, assessor, ele manda para mim a carta do Warren Buffett lá de 2008. E infelizmente ele costuma mandar com uma certa frequência, né? Dado que a gente tem tantos problemas, mas é muito bom, assim, porque realmente mostra que é aquela carta do Buy America, né? I am. E aí, que mostra exatamente isso que você trouxe aqui, assim, sem tirar nem por nada, né? Ele, na época, comprou o Goldman Sachs, uma preferred share, né? Uma ação preferencial com mais de 10%. Realmente não é fácil, mas é uma receita de bolo que sempre funciona, né? Uhum. Pegando o histórico aqui, hoje vocês estão com 1.335%, né, de performance nominal ali, desde o início do fundo, contra 508% do Ibov, né? Então, poxa, um alfa de 827%. E mais interessante ainda é que esse é o histórico do fundo, que é esse clube que eu constituí lá em 2003 até hoje. Mas o mais interessante, a gente tem na Finacap um clube que foi constituído, cota R$1 em 1997. Esse clube acabou sendo absorvido por esse fundo, agora que tem um track record mais novo. Mas se ele existisse até hoje, a cota dele seria R$60. R$60. Começou com R$1,97, hoje seria 60. Ou seja, quem botou 100 mil reais naquela época, hoje tem 6 milhões de reais. Isso é interessante trazer também. A gente, sempre tem essa discussão recorrente de se no Brasil a Bolsa renda variável vale a pena, se é o CDI é muito alto e tal, e não justifica. E a gente usa muito o nosso exemplo. A gente tem mais de 25 anos, a gente tem esse histórico gravado né, do clube, que dá 18%, esses R$60 dá uma média de retorno de mais de 18% ao ano, contra um CDI de 14%. Então tem prêmio de renda variável, a gente é uma prova viva de que existe, são carteiras, não só esse clube tem, mas todas as carteiras administradas que a gente administra ao longo desses anos superam o CDI, né? Quando você pega o período acumulado. O problema é que nessas discussões que se tem, principalmente na academia, faz muito esse tipo de estudo, né? Que compara o Ibovespa com o CDI e realmente o Ibovespa performa abaixo do CDI. O problema é que o Ibovespa não é um bom benchmark, né? Uma boa proxy da carteira de mercado. Porque quando você fala prêmio de risco de equity, é uma carteira diversificada, representativa do mercado. E o Ibovespa não é, né? Principalmente nos anos 90, nos anos 2000, a preocupação do Ibovespa, a metodologia do Ibovespa era privilegiar a liquidez e o volume negociado. E não tinha limite de concentração. Então, você teve situações em que você tinha 3 ações que eram 80%, 70% do índice. E o investidor real, da vida real, a gente nunca teve investidor que replicava o Ibovespa, né? Sempre foi carteiras diversificadas e tal. Então, quem faz carteira diversificada, quem investe em ações, né? O Base aí é um exemplo. Então, essa turma tem vários. No Brasil, tudo é porque tem... O Luiz Base fica mais evidente na mídia, mas se você for ver aí no Brasil todo, você tem vários investidores. A gente lá na Finacap tem a turma mais velha lá que fez grandes fortunas investindo em ações desde a década de 80, né? Você tem vários exemplos no Brasil todo. Então, porque efetivamente você tem prêmio quando você investe em ações no Brasil ao longo dos anos, né? Eu queria explorar um pouco, a gente estava conversando antes aqui, um pouco das crises que você passou, porque, não é todo dia que a gente recebe também uma pessoa que vivenciou tudo isso na pele, estava lá na tela e teve que controlar isso dentro do portfólio. Como é que foi, até se você quiser entrar em alguma crise específica que você acha que para você foi importante, você mesmo comentou, né, que é um fator importante para vocês ao longo do tempo, né, de atribuição de performance. Como é que foi isso, assim, em uma delas, se quiser exemplificar, né? Eu até queria complementar a pergunta do Dudu, se você pudesse, você que vivenciou ela, falar... Porque a gente vê crise, assim, se a gente olhar no gráfico, aqui caiu tanto, mas
em essência, assim, qual que é a diferença entre cada crise que você viveu? Quais são os principais fatores que fazem com que uma seja diferente, que nem a gente estava falando antes? A crise de 2020 do Covid, ela se assemelha mais à crise de 2001 das Torres Gêmeas. Exatamente. Do que da de 2008, né? Isso. Por quê? O que faz uma crise ser diferente ou semelhante à outra? Vamos lá. A Petrobras é um caso ótimo, porque você tem várias fases, né, de precificação da Petrobras, como ela se comportou, reflete muito o contexto do mercado da época, né? Por exemplo, quando eu comecei na Bolsa, o cenário era muito semelhante ao que tem hoje, né? Você tinha, na época, a bolha das .com nos Estados Unidos. E era uma bolha, tudinho, as empresas, né, muitas empresas depois viraram pó e tudo, mas tinha efetivamente uma lógica por trás, era a internet. A Amazon, todas as empresas surgiram dessas inovações tecnológicas. Que é exatamente o pensamento oposto que existe hoje da tecnologia, né? Lá achou que a tecnologia ia acabar nessa época. Pois é. Então tem um fundamento, agora acontece que a euforia é muito grande e aí tem muito exagero. Né? Isso aconteceu. No Brasil, a gente não tinha, como até hoje não tem empresa de tecnologia, mas tinha uma empresa chamada Globo Cabo. Essa foi a primeira empresa que eu entrei. Quando eu entrei também, como todo mundo entra no mercado jovem, quer ficar rico rápido, né? E aí quer uma solução, né, que dê de forma rápida a fortuna que todo mundo imagina que consegue ter no mercado de ações. Né? E aí... na época, no Brasil, que tinha a ação que chamava a atenção de todo mundo na área de tecnologia, chamava Globo Cabo. Era uma ação que depois virou NET e tal. Que ano você está falando? Isso eu estou falando 99. Tinha alguma coisa a ver com a Globo? Com o grupo? Por que era Globo Cabo? Por que era ligado à tecnologia? Porque tinha a Globo, mas tinha a Microsoft, tinha o Bradesco, e a ideia era fazer a estrutura de cabeamento para a internet, para chegar à internet nas casas. Então, essa era a ligação que tinha com a tecnologia. Mas era a única coisa que tinha. Ela acabou virando a forma de você investir na bolha da internet. No Brasil, era comprar ações da Globo Cabo. E tinha liquidez, chegou quase a ter a liquidez da Petrobras. Era uma das ações mais líquidas da Bolsa. E tinha muita opção também. Eu me lembro de chegar a comprar opção com prazo de vencimento de mais de um ano na frente. Tem muita liquidez. Essa ação, para você ter uma ideia, ela saiu de 20 e poucos reais para 400, assim, poucos meses. E era uma euforia total, mas também depois que estourou a bolha, ela voltou para 20 reais e ficou. A empresa continuou, né? Virou a NET, Claro depois comprou tudinho. A empresa continuou funcionando, mas... muita gente, esse que é a primeira lição que eu tive de coisa, que é o chamado da perda permanente. O grande problema de você investir sem fundamento é quando você compra uma empresa que cai, né? Você compra uma ação de uma empresa que é boa, tudinho, você fez uma análise, viu os fundamentos quando não comprou, em várias circunstâncias ela cai mesmo assim, porque... por uma questão macro, por uma questão de circunstâncias do mercado no momento. Mas quando você tem uma margem de segurança, mais na frente você acaba recuperando. Então, esse tipo de situação é administrável. Quando você compra muito caro, aí você tem a perda, que é o caso da Globo, quando você compra lá em cima, sem olhar fundamento, você pode ter essa perda permanente, que esse é o pior, porque tira você do jogo. Tira porque não vai voltar mais nunca. E você vai ter que sair da posição, realizar prejuízo. É um jogo que realmente tira você. O grande vantagem para a gente, pelo menos, em investir em bolsa, é ter o horizonte de tempo. É que você consegue esperar até recuperar. Né? O problema parecido com o problema da alavancagem. Se você tem alavancagem, você não consegue ter tempo para que sua tese de investimento funcione. Você sai do jogo antes. Né? Então, é mais ou menos isso. Esse foi o primeiro aprendizado que eu tive no mercado. Eu me lembro bem falei da Petrobras. Eu tinha uma ação da Petrobras, eu operava muito no curto prazo, e a ação da Petrobras, em determinado momento, eu ganhei, sei lá, 30%, 40% num período curto, realizei para investir na Globo Cabo. Achava que a Petrobras já tinha chegado num patamar muito alto. Acho que era R$5 naquela época, 99. E depois, nessas crises, ela chegou a cair realmente, efetivamente caiu, chegou a 2,50. Mas depois você teve o rally dos anos 2000,
e que essa ação da Petrobras saiu de 2,50 e aí disparou para mais de R$ 30. Então você vê que um contexto que no curto prazo parecia um negócio como trader, né? Eu fiz uma operação interessante, né? Vendeu com 30%, antes da empresa cair mais de 50%, parecia um negócio, uma operação interessante. Quando você olha no horizonte mais longo, foi um desastre, né? Se tivesse simplesmente comprado e ficado, tinha tido um investimento muito mais efetivo. Então, é isso que você vai aprendendo com os ciclos, é que o que segura, né, uma expressão que o investidor inteligente usa, né? O mercado é uma máquina no curto prazo, é uma máquina de voto, né? Uma urna. Então, o preço das ações é resultado da opinião das massas, né? Sim. Vai variar de acordo com a popularidade da empresa. Mas quando você olha no longo prazo, é uma balança. Não interessa. O Keynes falava que era o concurso de beleza, né? Concurso de beleza. Quem não ganha o melhor papel, mas ganha quem acertar, quem vai acertar qual vai ser o melhor papel. Qual vai ser o melhor. Mas quando você olha, é uma balança. O peso, né? O que quer dizer que é uma balança? Que o peso independe. Você pode achar que esse copo aqui pesa 300 gramas, mas a balança vai dizer quanto é que pesa. Depende da sua opinião, da opinião de qualquer um. Isso que vai prevalecer no longo prazo. Então, acho que esse aqui é o grande aprendizado que você tem na pele, né? Que muitas vezes também na teoria é difícil de você, como investidor, principalmente se é novo, você absorver esse conceito, né? Você escuta, né? Você lê nos livros, mas você efetivamente só assimila quando você realmente perde dinheiro e sofre a perda financeira na pele, aí você assimila efetivamente e você passa até essa abordagem de longo prazo, né? Eu me lembro, o Dório Fermer, o fundador do Opportunity, era um cara de referência que a gente tinha, porque é um cara lá de Recife também, investor, e ele, quando eu falei com ele a primeira vez em 99, ele dizia, olha, você só pode pensar em bolsa no horizonte de no mínimo 5 anos. Eu ficava, 5 anos, 5 anos, é muito tempo. Tinha pouco mais de 20 anos, achava 5 anos assim, um horizonte absurdo de tempo. E, na verdade, não é. 5 anos não é nada, principalmente para o cara que está com 20 e poucos anos. Mas eu entendo que você, quando está nessa idade, você tem pressa, né? Difícil você trabalhar com esse tipo de horizonte. Um pouco mais de uma Copa do Mundo aí. Uma Copa do Mundo é a eternidade, né? Indo ainda nesse ponto, o que você enxergou de diferenças e semelhanças entre essas crises? Pois é, aí vamos lá. Cada crise tem sua especificidade. Essa crise agora da pandemia, muita gente comparou com a de 2008, né? Porque a de 2008 também teve circuit breaker, foi um negócio, uma crise global, uma crise de confiança muito grande, ninguém sabia quem estava quebrado, os bancos e tal. Mas eu justamente ter vivido lá atrás a crise da Torre Gêmea, né, dos anos 2000, eu sempre falava lá na empresa, isso aqui tem muito mais a ver com essa crise das Torres Gêmeas. A Torre Gêmea foi um ataque terrorista, teve em Nova York, né? O pessoal mais novo talvez não lembre, mas os terroristas, né, jogaram um avião numa Torre Gêmea, depois outro avião na segunda Torre Gêmea, e ali foi um caos total em Nova York, né? A bolsa parou em uma semana sem negociação. E na época houve um medo generalizado aí no mundo todo de ataque terrorista. Então, como houve na pandemia, você, na verdade, era uma preocupação com sua existência física, né? De não morrer com ataque. Então, as empresas de aviação praticamente suspenderam. Foi a partir daí que começou essa questão de protocolo de segurança, de raio-x e tudo, que até então não existia. Então, esses setores, né, de mobilidade é que sofreram mais, como foi o caso da pandemia. Era muito mais um negócio visceral, um pânico mesmo de instinto de sobrevivência. E já 2008 foi mais, a crise financeira não era uma questão mais física, né, vamos dizer assim, era uma questão mais de patrimonial, de onde é que meu dinheiro vai conseguir ser preservado, o que é que tem crédito, o que é que está quebrado. Isso é parecido com 97 aí na crise bancária que a gente teve. Que é um negócio que entra mais na precificação dos ativos, uma né? Crise de credibilidade, exatamente. Pegou mais o sistema financeiro, inclusive. Qual dessas crises que você viveu você acha que foi a mais intensa?
para o quesito de mercado financeiro? Pessoalmente, aí que eu digo, as crises agudas, para mim, pelo menos, funcionou muito bem, todas essas crises agudas, inclusive a da pandemia, apesar de tudo, né, o medo de pegar a doença, tudo inicial, da questão do... Mas a gente conseguiu logo, rapidamente, operar e tudo. O que mais, assim, como investidor de valor, eu senti foi a crise dos anos de 2012 a 2016, que é como eu lhe falei, foi uma crise extensa, né? Que é uma crise que vai tendo todo ano, não é aguda, não tem, mas que vai deteriorando os fundamentos econômicos. Então, muita coisa que empresa que a gente tinha premissas econômicas que, margem de segurança absurda, a Gerdau, por exemplo, uma ação que chegou a negociar mais de quase R$20, chegou a negociar R$1, e era a Gerdau, uma das maiores produtoras de aço do mundo, e você via, mas não é, aí, em determinado momento, não era mais só o preço, a própria empresa, os fundamentos econômicos estavam se deteriorando. Governança corporativa, a gente teve, ao longo dos anos 2000, uma evolução nos padrões de governança no Brasil absurda. Quando eu comecei, justamente, a gente estava falando um pouco antes aí do novo mercado, a Bovespa, no início dos anos 2000, fez um trabalho muito forte, porque o mercado de capitais no Brasil nos anos 2000 não existia, porque existia muita desconfiança com relação às regras do jogo, né? Muito expropriação do investidor minoritário. E aí a Bovespa e várias outras entidades do mercado fizeram um movimento para melhorar as regras de proteção ao investidor minoritário, que o diagnóstico era que esse era o grande problema, né? Que no mercado do Brasil não funcionava. E aí surgiu o novo mercado, a CVM começou a ser mais atuante, e a CVM efetivamente estava coibindo realmente os problemas de expropriação de investidor do minoritário. Essa jurisprudência foi sendo criada, a gente foi pegando confiança, né? A própria performance do mercado foi dando mais credibilidade para as regras do jogo, para o sistema de governança das empresas. Então, a gente estava muito seguro, né, daquele modelo. E, a partir de 2012, não só o problema econômico, mas o problema de regras de governança foram se deteriorando. Toda a jurisprudência que foi criada foi sendo revista em prejuízo do investidor minoritário, né? Essa regra, por exemplo, na OI, né, que o controlador não podia votar com conflito de interesse, era uma regra básica que sempre gerou muito problema, a questão do benefício privado de controle, que a CVM coibia. Isso foi desfeito assim, do dia para a noite. Então, isso para a gente, pelo menos na Finacap, né, essa série de crises foi realmente dura, né? A gente teve, como eu falei, vários investidores de longo prazo que jogaram a toalha por conta daquelas perdas né, em sequência todo ano. Então foi um período difícil, foi um período triste aí para a gente e difícil de passar. Foi o período mais duro aí desses 25 anos. O curioso, assim, que acho que tem muitos estudos, né, que falam que até o próprio Breda, né, do Alaska solta recorrentemente, que os cotistas eles não têm a performance, né, que você tem na lâmina por causa disso. Né? Às vezes o cara entra no melhor momento, entra e sai. Mas efetivamente, talvez a base de vocês tenha capturado boa parte, né, desse retorno que vocês tiveram ao longo do tempo. Né? Vocês tiveram até aportes, né, você comentou, nesses momentos de crise mais aguda. Né? Sim, sim. A gente, como eu falei, a gente tinha essa base de muito carteiras administradas, né? A gente montou um veículo efetivamente com distribuição externa só a partir de 2015. Mesmo assim, a gente tentou entrar nas plataformas, né? A partir daí, na verdade, a gente montou essa infraestrutura para distribuir externamente, porque a gente viu esse movimento no mercado de criação das plataformas, a possibilidade, porque, como eu falei, né? O sistema de distribuição, a gente falou logo no início aqui, muito concentrado, em poucas instituições financeiras, realmente um outsider é muito difícil de você entrar, né? Mas aí a gente viu esse fenômeno das plataformas, né? Então você começou a abrir espaço, canais de você entrar, né? A própria mídia, né? A mídia de internet, né? A gente viu essa possibilidade de entrar. Aí a gente começou a montar infraestrutura, montou o veículo, né? E começou a se organizar para distribuir externamente esse nosso fundo e nosso trabalho de gestão. Então, praticamente, a gente só veio ter investidor externo a partir de 2016, 2017. Mesmo assim, não conseguimos entrar na plataforma.
O investidor hoje, a gente cresceu muito agora nos últimos 2 anos, mas principalmente com o investidor institucional. Né? Esse é um investidor que é um investidor profissional, é uma análise mais técnica. Então a gente conseguiu realmente entrar nesse mercado. Para você ter uma ideia, a gente tinha, antes de 2018, o fundo tinha 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões de reais de patrimônio. Hoje a gente está com 460 milhões. E 2/3 disso aí são de fundos de pensão que entraram a partir de 2020, principalmente. Não, eu ia já pegar esse gancho que você comentou das plataformas para... Não sei, a gente já está caminhando um pouco para o final aqui. Onde o pessoal pode achar vocês, né? Encontrar vocês aí, os veículos de investimento, plataformas, etc. A gente, como eu falei, a gente está nas plataformas, mas é aquele negócio meio restrito, sob demanda. A gente está no BTG, está na XP, na Guide, na Toro, na Terra. E agora a gente tem um negócio interessante. A gente, com o Icatu, a gente montou um fundo de previdência. O Icatu teve essa sacada, ele montou tipo um marketplace. Então, ele convidou várias gestoras, né, para montar um produto específico. Né? No caso da gente, ele montou um fundo de ações lá de previdência. E aí ele distribui na plataforma dele lá de corretores nesse nosso fundo. Esse efetivamente teve um crescimento interessante. A gente começou ele com um seed money nosso de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de reais para ele começar. E ele depois na rede lá da corretores da Icatu, ele já cresceu, já está mais de 60 milhões. Legal. Né? E ele é distribuído nessa rede de corretores. Né? E nas plataformas também. A Icatu tem acordos com as plataformas e distribui esse fundo nas plataformas. A gente falou muito de passado aqui, né? De crise, como é que foi, tudo. Queria falar um pouquinho de futuro com você. Boa. Poxa, por mais que vocês tenham uma visão muito mais micro das empresas, né? Que vocês alocam, o que vocês estão enxergando daqui para frente de economia política, de cenários? Né? Quais são os cenários que vocês têm na cabeça? Pensando, poxa, a gente está num momento de muita incerteza local e internacional, né? Internacional principalmente, geopolítica, mas aqui também, questão fiscal do Brasil, a gente vê uma certa disputa, membros do governo, né, no quesito fiscal, ou com a Câmara, com o Congresso. Né? Como é que vocês estão enxergando esse caldeirão econômico aqui daqui para frente? Eu queria só complementar essa pergunta, partindo do pressuposto que vocês são uma gestora mais bottom-up, né? E que talvez todos esses fatores, né, que o Luiz comentou, não exerçam tanta influência na tomada de decisão ali no dia a dia, mas de certa forma, acho que traduzindo, né, vocês ainda veem grande oportunidade aqui na Bolsa, ou seja, você comentou muito de valor intrínseco, né? Tem muita empresa assim abaixo do valor intrínseco para vocês hoje dentro da Bolsa? Muito. Isso aí não tem a menor dúvida. A gente é bottom-up, a gente olha, toma decisão com base na análise microeconômica, nos fundamentos, mas evidentemente a gente tem uma visão de longo prazo. A gente usa muito a questão dos ciclos econômicos, dos ciclos de mercado na nossa forma de entender como é que funciona a precificação dos ativos. Até estava vendo ontem Howard Marks falando um pouco isso, ele estava até dizendo, ele tem um livro, né, sobre os cycles, ciclo de mercado, mas ele estava dizendo, olha, não use essa minha análise de ciclo, de cenário econômico para tomar decisão de investimento. Isso é um input que você tem que levar em consideração, mas do nível de incerteza é muito alto para você usar isso no seu processo de decisão de investimento. Então, o que acontece? A gente olha os ciclos e como eu falei, a gente viu um ciclo no início dos anos 2000 de mercados emergentes. Né? Eu acho que a gente tem o nosso viés doméstico, a gente acaba super valorizando essas variáveis locais, a questão fiscal, a questão de problemas políticos. Mas, se você for ver bem, nossa precificação de bolsa está muito mais relacionada à questão da performance, do fluxo global de recursos, né? E da performance das economias como um todo, principalmente com mercados emergentes, a relação de mercados emergentes e mercados desenvolvidos. Como eu falei, o início dos anos, logo depois dessas crises que a gente teve da bolha da internet, a gente viu um ciclo de recuperação dos mercados emergentes muito forte. Os anos de 2000 até 2010, só para você ter ideia, a Bolsa
brasileira negociava, quando o Lula ganhou, o PT ganhou a primeira eleição, a Bolsa chegou a 8 mil pontos, com um dólar a R$4. Então, significa 2 mil pontos em dólar. Isso é uma referência importante em dólar. O pessoal às vezes questiona isso, mas era o preço dos nossos ativos em dólar, era 2 mil dólares, e no final da década, a Bolsa chegou a 75 mil pontos, mas com um dólar 1,80. Então, você divide, você chegou a próximo de 40 mil pontos em dólar. Você saiu de 2 mil pontos em dólar para 40 mil. É um ciclo de recuperação que mais de 20 vezes de valorização, né, nesse período. Nesse mesmo período, o mercado americano, por exemplo, o Dow Jones e o S&P, não saiu do lugar. E mercado desenvolvido, de uma forma geral, não saiu do lugar. Mercados emergentes, você for ver o mesmo padrão. Commodities e mercados emergentes tiveram esse padrão de muita valorização na primeira década do século. Aí depois você tem uma estagnação grande nos mercados emergentes e uma recuperação nos mercados desenvolvidos e o fluxo volta. Por isso que eu falei um pouco que esse cenário hoje parece muito com o cenário do final da década 90, né? Porque o fluxo voltou para o mercado desenvolvido e para o setor de tecnologia, né? Mas isso, o padrão histórico é que muda, né? Eu acho até que já mudou um pouco. O mercado vem, desde 2017, 2018, se recuperando em dólar. E isso tende a ser uma tendência, a gente acredita, para o longo prazo, nos próximos anos, né? Você tem uma precificação que já chegou no máximo, tem alguns estudos que a gente, inclusive, escreve sobre isso, que a precificação no S&P, por exemplo, é muito mais, não tem base nos fundamentos econômicos, é muito mais uma expansão do múltiplo sem crescimento dos lucros. Uma hora, ou o lucro vai ter que subir, ou o múltiplo vai ter que voltar para a realidade. Não dá para só ficar mais caro eternamente, né? Então, nossa percepção de futuro é essa. E tem um outro dado interessante, é o seguinte: os fundamentos nossos, a gente sempre usa preço-lucro, e quando você pega preço-lucro da Bolsa, por exemplo, médio, e vê esse padrão histórico, a gente está muito abaixo da média histórica. Então, enquanto lá o preço subiu e os fundamentos não acompanharam, aqui é o contrário. Aqui os fundamentos das empresas brasileiras estão bem altos, se recuperaram, estão evoluindo em relação ao passado, mas a precificação não acompanhou. Por isso que os múltiplos estão deprimidos, né? Mais de 2 desvio padrão abaixo da média histórica. Poxa, eu queria fazer uma última pergunta aqui, Luiz. A gente está falando aqui de alguém que está uma das primeiras casas de gestão independente do país, né? Passou por tudo que a gente já passou aqui, tem um histórico bem relevante. O que você diria para o Luiz que está começando hoje? Se você pudesse voltar um tempo e falar para você o que olhar, o que analisar, ou para alguém que está começando de maneira geral, o que você acha importante ter em mente para crescer no mercado financeiro, em questão patrimonial, algum conselho assim para alguém que está começando agora, de maneira geral? É justamente isso que me falaram lá atrás, que eu, infelizmente, não dê a devida importância, mas é isso. Procura pensar, principalmente quando você é novo, você tem uma vantagem competitiva muito grande, que é o tempo, o horizonte de tempo. Então, com pouca grana, você não precisa também ser gestor para você formar muito patrimônio, porque com pouca grana e muito tempo e uma boa alocação, você consegue formar muito patrimônio. Então, primeira coisa é isso, procure entender o valor desse ativo, que é o horizonte de tempo longo. Então, se você tem muito tempo, com pouca grana, você pode fazer muito patrimônio. Agora, você vai precisar ter paciência, qualificação, investir muito em qualificação, contabilidade, valuation, história, né? Livro, né? De uma forma geral, ler de forma geral, sempre tem informação que você consegue agregar na sua qualificação. E é isso. Não, assim, muitas vezes eu tenho visto o padrão, né, de histórico, né? Muita gente quer entrar no mercado financeiro para ser trader, para entrar na indústria, né, com a expectativa. A gente tem lá na Finacap um programa, inclusive, de férias que a gente faz com o pessoal que está na faculdade, e às vezes a gente quer mostrar como é a vida real numa gestora, né, que existe muito romantismo. O cara sempre acha que vai entrar na gestora e vai ficar lá tradando e olhando com o filme, né? Com o filme,
né, aquelas imagens glamurosas de Hollywood. E, na verdade, a gente, aí que o pessoal, quando vai lá, vê a realidade do dia a dia, que é muito back-office, é muito trabalho operacional, é muita coisa, leitura monótona de balanço, de notícia, né, rotina operacional que não tem nada a ver com aquela. E, às vezes, muita gente se frustra, porque tem uma expectativa diferente. Então, a minha recomendação seria essa, aí, procura ter calma, ver realmente se é esse. O grande coisa que me atraiu no mercado financeiro foi entender como o sistema financeiro impacta, funciona na nossa vida, né? A importância, como isso facilita as coisas, como facilita a vida das empresas, como facilita a vida do empreendedor que quer ter uma ideia boa e não tem capital e pode se... Né? Como é que facilita a meritocracia, né? Como é que premia, né, quem consegue fazer um bom trabalho, né? Como é que o sistema financeiro tem impacto na vida real, né? Isso é que me atraiu e me atrai até hoje, por isso que eu gosto e trato até hoje na indústria, porque essa lógica do sistema é que me atrai e que eu vejo a importância e a relevância disso para todo mundo, né? Sensacional. A gente tem aqui, Luiz, um quadro que a gente sempre pede para os convidados aí no final, para dar... A gente sabe que nossos concorrentes aí pedem um livro, a gente pede uma recomendação audiovisual. Então, de filme? Pode ser um filme, uma série, um documentário, o que você quiser, que seja interessante. Então, só para ilustrar, acho que o Rui, né, deu a sugestão do documentário lá da Fórmula 1, que estava no Netflix. Enfim, à vontade aí para você, mais uma curiosidade. Não sei onde você consegue ver esse filme, mas tem um filme chamado Margin Call. Nossa, a gente estava falando desse filme antes de você chegar aqui. Foi? Espetáculo. Esse mostra justamente esse problema, inclusive, da indústria, de você... como é que é a realidade versus a ilusão, os conflitos. É uma noite, é da crise de 2008. É o Dia Antes do Fim em português, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Pois é, não sei se tem também em português, mas eu acho que deve ter, né? É o Dia Antes do Fim, exatamente isso. Fantástico. Acho que... Esse filme eu gosto muito de ver filme. E esse filme, eu trabalhei muito tempo em banco. E eu trabalhava acho que quando eu vi esse filme, eu trabalhava em banco a primeira vez, já centenas de vezes. Mas dificilmente eu vi um filme que consegue mostrar um ambiente corporativo de um banco, principalmente num comitê executivo e tal, tão bem como esse filme. Até a linguagem corporal dele é bem forte nesse sentido. Interpretação espetacular, exato, né? Do Kevin Spacey, inclusive, né? Como depois do cachorro morrendo lá. É muito bom esse filme. É uma obra de arte, realmente. Além de ser de mostrar muito a indústria por dentro, né? Como é que funciona, né? Muito obrigado, viu, Luiz, pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.